Amém. Você pode sentar, querido. Graças a Deus. Porque se deixar, a gente continua aqui. Porque se deixar, a gente continua nessa adoração. Porque se deixar, a gente continua sendo envolvido por essa canção tão linda, por essa canção tão bela. E tem as outras também que nós adoramos nessa noite. Não, irmãos? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero compartilhar com você. Evangelho de João, capítulo 9. A partir do versículo 1. Você que nos visita nessa noite, você que chegou aqui pela primeira vez ou já veio algumas vezes, ainda nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que é membro dessa igreja, você que congrega aqui com a gente, né? Você que nos acompanha aí regularmente através da rede social, que o Senhor também abençoe ricamente sua vida. Amém, irmãos? A gente vai sair daqui, amém, irmãos? A gente vai sair daqui diferente hoje. Você está me ouvindo bem? Está ouvindo bem aí atrás, minha irmã? Está ouvindo bem? Joia, melhora só o meu retorno. Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero gastar um pouco de tempo, quero investir um pouco de tempo com você na leitura de alguns versículos sobre esse milagre, sobre a cura de um cego de nascença. Eu quero depois ministrar a minha e a sua vida de forma muito direta, princípios da palavra. Evangelho de João, capítulo 9. Você já abriu a sua Bíblia ou já ligou a sua Bíblia, amém? Vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, tomando com a saliva, fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai até o tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou, o que, irmãos? E voltou, diga assim, voltou vendo. Amém, voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, diziam: Não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É esse. Outros: Parece com ele. Ele dizia: Sou eu. Amém, irmãos? Diziam-lhe, pois, como se abrir os olhos? Respondeu o homem chamado Jesus: Fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus, o que antes era cego. Era sábado, quando Jesus fez lodo e os abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: Como vira? E ele disse-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disse-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Quem diz amém? Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. A nova tradução na linguagem de hoje traduziu o versículo de Eclesiastes 7, 29 da seguinte forma: Tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Irmão, nós temos esse negócio de algumas vezes complicar aquilo que é fácil. Nós temos esse dom que não é nada bom, de complicar aquilo que é fácil, aquilo que Deus criou, de querer mudar as regras, de querer mudar aquilo que foi determinado por Deus. Por exemplo, no tempo de hoje, a Bíblia vai dizer que casamento é entre um homem e uma mulher. Casamento entre um homem e uma mulher. Família é entre um homem e uma mulher. Começa aí, uma família. E nós, os homens,
né, vão começar a querer mudar essa questão, por exemplo, dizer que casamento não é entre um homem e uma mulher, mas entre duas mulheres, entre dois homens, entre três mulheres e um homem, entre duas mulheres e um homem, entre dois homens e uma mulher. Vê só, tudo isso é contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Tudo isso é contrário. Tudo isso é uma agenda progressista, uma agenda que deseja tirar princípios da palavra, excluir princípios da palavra, mas princípios são imutáveis, princípios não mudam. Deus ama a família, Deus criou família, Deus abençoou família, Adão e Eva, homem e mulher lá no Éden, continua abençoando hoje, um homem e uma mulher, casamento, família. Esse é o propósito de Deus. Queiram as pessoas aceitem ou não, é o que a palavra de Deus afirma. E a palavra ela é imutável. Ela é imutável. Muitas vezes nós complicamos o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Muitas vezes nós complicamos, né, no que diz respeito à nossa vida financeira. Está tudo bem, de repente começamos a tomar decisões e fazer determinadas coisas que nós não deveríamos. E aí a gente começa a complicar tudo. Veja só, olha a pergunta dos discípulos em relação à situação do homem que já não era fácil. Camarada cego de nascença, aí passam, mestre, quem pecou? Olha a palavra de peso e acusação. Mestre, quem pecou? Ele, olha só, ele ou os pais dele? Já não bastava ele mendigo, cego, já não bastava ser excluído da sociedade porque ele era um doente. E doentes, segundo a lei de Moisés, não podiam estar nem nos mesmos lugares que as pessoas tidas como sadias poderiam estar. Olha a situação dele. E aí os discípulos dizem assim, quem pecou foi ele ou o peso? Muitas vezes nós estamos colocando peso nas pessoas que não precisam carregar pesos. Quando eu estava pregando aqui domingo, mais uma vez eu citei a seguinte frase: tem pessoas que carregam pesos porque ouviram palavras mentirosas que foram tidas como verdade, e não é a verdade de Deus, mas carregam pesos, mas carregam dores, mágoas, que não deveriam, porque uma outra pessoa colocou um fardo, colocou um peso, colocou um estigma, colocou algo que nunca foi gerado e dado por Deus. Nós complicamos amizades, casamentos estão complicados, empregos estão totalmente complicados, e nós fazemos isso. Complicamos até relacionamento com Deus. Muitas vezes complicamos. Como assim complica? Peso da religiosidade. Religiosidade. É uma complicação no relacionamento do homem com Deus. Porque Jesus não criou uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, amor, graça, esperança, relacionamento. Esse é o reino de Deus. Mas a gente complica, mas os homens complicam. Criam o quê? Religião, pesos, dogmas. Não, mas tem que adorar, não, tem que adorar no santuário, não, tem que adorar em Jerusalém, não, tem que adorar no monte. Não, tem que Israel dar 7 mergulhos ainda hoje no Jordão. Ainda vou trazer um vidro de água do Jordão, porque aqui tem poder. Nossa, não sabia que a água tinha poder. Não, na minha Bíblia não diz isso. Na minha Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e que há poder no nome de Jesus. Olha só como as pessoas complicam. Glória a Deus. Olha só como as pessoas complicam. Não, eu tenho que colocar um copo d'água em cima do rádio da televisão, porque aqui, quando você tomar uma água, nada a ver, meu irmão. Aí eu vou estar tendo um ponto de contato com Deus. Como um ponto de contato? Se a Bíblia nos afirma que nós temos relacionamento com Deus através de Jesus pela fé. Não preciso tomar um copo d'água, não preciso estar no Jordão. Se você puder ir, meu irmão, vá-se embora. Não preciso estar em cima do monte, mas se você quiser ir, vá. Não preciso somente orar de joelhos ou em pé ou deitado. A grande questão é, eu tenho acesso a Deus Pai em nome de Jesus. E muitas vezes nós estamos complicando as coisas. A gente complica. Ah não, se você vir para a igreja de bermuda e chinelo, você não pode sentar na frente. Para com isso, irmão. Não, porque você não pode, né,
no dia, por exemplo, vamos lá, você não pode no dia que tem ceia do Senhor, você não pode assistir um jogo de futebol. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é complicar, não tem nada a ver. O nosso relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, ele é simples, nós é quem complicamos. E aqui tem o exemplo de homens que estavam complicando as coisas. Os discípulos estavam complicando as coisas para aquele homem. Olha, o texto vai nos dizer que chegando Jesus viu um cego. Deixa eu lembrar você algo. O nosso Jesus continua a nos enxergar. Ele continua a olhar para mim e para você. Ele continua a contemplar o nosso coração. Ele continua a olhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos agradecimentos. Ele continua enxergando, ele continua vendo, porque o nosso Deus, ele vê, meu irmão. O nosso Deus vê, o nosso Jesus, ele vê. Não precisa de olhos feitos por mãos humanas. Não precisa que ninguém o transporte para um lugar. Não precisa ser carregado nos ombros de ninguém. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus onipresente, está em todo lugar. Ele é o Deus onisciente, sabe todas as coisas. Ele é vivo, Ele está vivo, Ele é o Deus vivo. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus! Ele é o Deus vivo, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus viu um cego, Jesus o viu. E quando Jesus o viu, Jesus foi até ele, aleluia. Olha como o nosso Jesus, ele era acessível. Ele foi a um homem cego de nascença. Ele foi até você hoje de manhã mais uma vez, quando você acordou. Ele foi ao seu encontro na sua oração da madrugada, na sua oração da noite. Eu creio nisso. O Espírito Santo habita em você. Então tem encontro com Deus em todas as vezes que você ora a Deus em nome de Jesus. Aleluia! Salmo 139, versículo 1 a 13. Eu até separei aqui na Bíblia. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Ele entende o nosso pensamento. Ninguém me entende, pastor, eu entendo. Nosso Deus entende você. Ele entende a mim. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces os meus caminhos. Sem que haja uma palavra saído da minha boca, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aleluia. Como não amar um Deus assim? Como não amar um Deus que conhece a mim e a você, e que nos cerca por detrás e por diante, e que conhece aquilo que está no mais íntimo do nosso coração? Jesus foi até aquele cego, ele continua aí ao seu encontro hoje, a glória a Deus. Aquele homem, ele não pede a princípio para ser curado. Veja bem o que é que o texto diz. Mas é claro, irmão, é claro que no seu coração ele desejava ver não somente Jesus, mas quem sabe ver os seus pais pela primeira vez. Ver as pessoas que o cercavam. Ele era cego de nascença. Olha só. Será que ele perguntava às pessoas como elas eram, como era a cor das coisas? Veja só, tenta entrar nessa história. Olha o desejo daquele cara. Jesus diz assim: estou vendo aqui o cego, vou chegar nele, vai conversar com ele, vai dar atenção e vai curá-lo sem mesmo ele pedir. Aleluia. Olha que simplicidade. Simplifique seu relacionamento com Deus. Pastor Múcio acabou de falar do devocional. Que ferramenta fantástica para o nosso crescimento diário. É simples, meu irmão. Você vai meditar na palavra, você vai ler um texto, você vai ler um versículo, você vai ter uma palavra rema, que vai ativar algo do Pai no seu coração, no seu dia a dia. Não tem que complicar. É você, no seu coração aqui, falar: Deus, em nome de Jesus, fala comigo, me responde, me dá direção. Temos livre acesso a esse Deus. Ele continua a se portar comigo e com você.
E Ele quer transformar a sua vida e Ele quer transformar a sua visão. Ele quer transformar. Olha, o nosso Jesus, Ele continua trabalhando com transformação, irmão. Ele continua a trabalhar com transformação. Os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Foi por causa do pecado dele ou por conta do pecado dos seus pais? Olha que visão pequena. Olha que visão acusadora. Quando nós encontramos Jesus, a nossa visão ela é ampliada, a nossa visão de mundo, a nossa visão de serviço, a nossa visão de amor, a nossa visão de ser igreja, ela é ampliada. Quando realmente encontramos com Jesus, a forma que nós encaramos a vida muda. Muda totalmente, e não apenas a forma que nós encaramos, mas a forma como nós vivemos. Eu tenho uma visão diferente das coisas, eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem, eu entendo que o meu Jesus, o meu Deus, Ele cuida de mim. Isso não me isenta das dificuldades desse mundo, mas a minha visão ela é ampliada para o servir, a minha visão ela é ampliada para o adorar. A minha visão ela é ampliada para que eu possa ir mais além. A minha visão ela é ampliada, a sua visão é ampliada quando você tem um encontro real com Jesus, porque você vai começar a enxergar aquilo que travava, parava você, segurava você hoje, não tem mais poder. Porque Jesus chegou, Jesus começou a transformar a sua vida e a sua mente mudou. A sua mente mudou. Transformado por Jesus é ter uma mente renovada. Não penso apenas, mas eu não vejo as coisas como eu via antes. Não, de forma alguma. E por eu não enxergar, e por eu enxergar as coisas de uma forma diferente, eu não vivo mais como eu vivia antes. Se eu tive encontro real com Jesus, que Ele se importou comigo e se entregou, se eu tive um encontro real com Ele, a minha visão foi ampliada, a minha forma de viver também muda. Como é que eu digo que eu tenho um encontro, que eu tive um encontro com Jesus, se não há mudança de vida? Ei, como é que nós afirmamos que temos a Jesus se a nossa vida não mudou? Se nós continuamos ainda hoje com os mesmos padrões de comportamento, de visão, de quando nós não conhecíamos Jesus. Você não conheceu de verdade. Porque se você o conheceu, se você abriu seu coração para Ele, a sua vida mudou. Infelizmente hoje, vivemos um tempo onde as pessoas não querem, eu quero a bênção de Deus. # nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas na verdade não tem uma vida e um relacionamento com Deus, conforme a palavra. Peraí, como assim, pastor? É simples, meu filho, não tem que complicar. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que dava nó em pingo d'água agora é um cara santo. Peraí, como é que eu digo que eu tive um encontro com esse Jesus que me amou, se o meu padrão de vida, meu comportamento não mudou? Agora as coisas que antes eu fazia do mundo não cabem mais para hoje. Meu irmão, você pode tudo, nós podemos tudo. Agora nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. A minha visão ela é ampliada. O meu entendimento, a forma como eu vou me comportar, a forma como eu vou me relacionar com as pessoas, muda totalmente. Ou não é assim? Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto o Senhor. Que o homem pecador, que o homem mau, endireite o seu caminho. Porque o nosso Deus, Ele é Senhor e justo para nos perdoar. Buscar enquanto se pode achar. Ei, querido, deixa eu lembrar algo para você. Jesus está voltando. O tempo está acabando. Ou você se converte de verdade, ou você tem relacionamento com Deus, ou sua vida muda de verdade, ou então, querido, você está sendo, sabe o quê? Um crente não praticante, um evangélico não praticante. Não, eu vou para a igreja, eu gosto de ir para a igreja. Minha vida mudou.
E a visão mudou? Não, não mudou, então você não teve encontro com ele. Mas pastor, eu venho para a igreja, eu sou dizimista, eu oferto, eu trago aqui minha oferta. Eu estou aqui no culto, todo culto eu estou aqui. Espera aí, meu querido, a sua vida mudou, você teve um encontro com ele. Você deixou os padrões antigos. E é tudo, e vê só, quando nós temos um encontro é tudo tão lindo, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo trabalhar do Espírito Santo. Não é porque a gente fala, não, é porque o Espírito fala. É porque o Senhor muda, porque o Senhor transforma. Ah, irmão, é tão bom a gente vir para a igreja, levantar a mão, adorar, sentimos a presença de Deus. Às vezes a gente não sente, mas temos convicção que Ele está presente. Por que isso? Nossa visão foi ampliada, nossa visão foi mudada. A nossa visão tem que mudar. Eu não posso mais ter uma visão apenas de dor, de sofrimento, de coitadice, de ser inferior. Não, meu irmão. Somos realmente indignos da salvação. Não merecíamos, mas não é porque a gente merece, é pela graça. É pela graça do Senhor. O que foi que fez Jesus parar e ir ao encontro de um cego? Eu acredito que poderiam ter milhares de doentes lá na cidade, mas Jesus para e vai. Sabe o que? Graça, meu irmão. Graça, favor imerecido, amor de Deus, graça. Por quê? Não tenho respostas, mas Deus é bom, Deus continua sendo bom, Ele continua abençoando, continua abrindo portas, continua mudando minha visão, continua mudando meu coração, aleluia. Viver de acordo com a palavra é sempre o melhor, querido. Viver de acordo com a palavra é sempre o melhor. Foi convencional o milagre de... Não, peraí, primeiro que milagre não é convencional, né? Mas a forma que Jesus operou, foi? Não, não foi. Ele cospe no chão, faz o lodo, coloca no olho do cego. Imagina uma mãe vendo isso, um menino seguindo Jesus. Não pare de seguir esse homem, porque esse homem está cuspindo no chão, botando lodo nos olhos dos outros. Ah, pastor, mas eu acho que devia ser... Irmão, a gente não tem que achar, a gente tem que obedecer. Esse homem aqui, ele não achou, ele simplesmente obedeceu. Vai no tanque de Siloé, lava aí os teus olhos, que algo vai acontecer. Ele obedeceu, ele foi. Dá para imaginar a expectativa daquele homem no caminho do tanque de Siloé. Teve um domingo de manhã que eu preguei sobre esse texto. E eu mostrei aqui, segundo a arqueologia, a distância onde aquele homem estava na entrada da cidade até o tanque de Siloé. Era uma descida. Lembre que não tinha pavimentação. Lembre que não tinha, aquele homem desce. E aquele homem vai ao tanque, quer dizer enviado. Aquele homem lava os olhos. Aquele homem acredita no milagre do Senhor. Aleluia. Ele obedece. Quando ele obedece, a alegria torna-se completa. Ei, veja bem, a sua alegria vai ser completa em Deus quando você obedecer os seus princípios. Encontramos alegria de verdade nos princípios da palavra de Deus. Encontramos alegria nos princípios da bendita palavra de Deus, aleluia. Ele obedeceu, ele foi e ele alcançou o seu milagre. Irmãos, ter a visão ampliada, ter a visão mudada. Quem é que faz isso? Chamaram o cego. Quem foi que curou você? O homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus.
Onde está aquele que pode mudar o seu casamento, sua vida financeira, sua saúde emocional? Onde está? Continua aqui. Ele continua aqui através do seu Santo Espírito. O homem chamado Jesus. Ele nunca tinha enxergado nada, nem ninguém. Depois que ele lava os olhos, ele volta enxergando. E tem aqui um detalhe no texto. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, estava lendo hoje. Uns diziam, é este, outros, parece com ele, aqui em relação ao próprio cego, né? E o próprio cego dizia, sou eu. Como se abrir os olhos, ele disse, o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Disseram-lhe, onde ele está? Eu não sei, foi a resposta dele. Eu não sei, ele já me curou. Eu não sei onde ele está. Mas à frente você vai ver o encontro desse homem com Jesus. E aqui é fantástico, meu irmão. E aqui é fantástico o encontro dele com Jesus. Versículo de número 35. E Jesus ouvia o que tinha expulsado o homem da sinagoga. E encontrando, disse-lhes, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Quem é? Você crê no Filho de Deus? Eu creio, mas não estou vendo, não sei quem é ele. Espera aí, Jesus diz assim, espera aí. Jesus se apresenta, sou eu. Eu sou aquele que te curou. Eu sou aquele que abriu os seus olhos. Ele é aquele que está aqui para transformar seu pensamento, sua visão, para transformar aquilo que tem que ser mudado na sua vida. Ele continua aqui, querido, olhe, guarde isso, ele continua aqui. O que é que ele quer? Seu coração. O que é que ele quer? Seu coração. O que é que ele quer? Sua vida. O que é que ele quer? Sua família, seu trabalho, suas finanças, seus sonhos. Ele ama tanto a mim e a você que ele faz questão de governar a nossa vida. Ah, pastor, agora se eu entregar a minha vida para Jesus, agora quer dizer que tudo é dele, tudo é dele. Nada nos pertence. Mas quer saber uma coisa? A melhor experiência dessa vida é você dizer que você tem um pai, que você tem um dono, um pai espiritual, que você tem um dono, Deus, que nós somos propriedade desse Deus, desse Jesus, nossa, que curou um cego, que continua a abençoar a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, que continua a ampliar a nossa visão de mundo, que continua a trazer alegria, a renovar a esperança. Pastor Múcio falou aqui de um livro do pastor Bill Johnson, Esperança em Meio à Crise. Esperança em Meio à Crise. Eu li esse livro quando a gente estava na quarentena, quando a gente estava ainda no isolamento social. Logo quando foi lançado nos Estados Unidos, comprei esse livro, comecei a ler, meu irmão, que livro fantástico, em tempos de terremoto, de pandemia, em tempos de guerra, em tempos de fome, em tempos de paz, em tempos de abundância, o nosso Deus continua conosco. Ele continua conosco. Ele continua conosco. Vamos virar o ano de 2022 para 2023, Ele vai continuar com a gente. Ele vai continuar conosco. Vamos chegar no mês daqui a pouco de junho de 2022, Ele vai continuar conosco. Vamos virar junho, julho, vamos em todo o tempo da nossa vida, Ele vai continuar com os seus filhos. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Obedecer os princípios da palavra. Obedecer os princípios, se renda a Ele, renda-se a Ele. Está lembrado que eu disse no início que o homem complica muitas coisas, que nós complicamos, e uma das complicações chama-se religião. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com denominação, com placa de igreja, mas tem tudo a ver com relacionamento.
Tem tudo a ver com relacionamento, com mudança de vida, com entrega total, com sacrifícios. Querido, se você nunca entregou um prazer a Deus, se você nunca entregou um prazer em forma de jejum, em forma de consagração, você não sabe o que eu estou falando. Se você é crente e nunca fez um voto com Deus, você não sabe o que é profundidade de relacionamento. Meu irmão, coisa boa é servir esse Deus. Coisa boa é servir esse Jesus que continua dizendo assim: sou eu. Eu sou aquele que abriu os teus olhos. Eu sou o Salvador. Eu sou aquele que pode transformar a sua vida. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Você vai sair daqui como? Alegre, feliz, nossa, de posse do milagre. De posse do milagre dos olhos espirituais abertos. De posse do milagre da esperança renovada. De posse do milagre de uma família transformada. Quem é que pode fazer isso? Foi mais ou menos a pergunta do cego. Quem foi que abriu os meus olhos? Eu não sei, não vi. Aí Jesus afirma: tu já tens visto. É Ele quem fala contigo. Está aqui, versículo 35 e diante. Ele quem fala com você nessa noite. Ele quem trouxe você nessa noite. Fique de pé para adorar aquele que vive, aquele que era, que há de vir.